Meu computador até que está inteirinho, está melhor que a Assim não, pai. Hein? Bom, em relação ao problema com a tecnologia, eu não sei o que fazer. Espero que a gravação fique melhor, a gente vai levar assim mesmo. Se ficar muito ruim, vocês avisam, tá? Eu que fiz essa sugestão, Jackson, e eu já diminui o volume, tá em 29, vou diminuir um pouco mais para ver. Me ouvem agora? Melhorou? Não tem outro microfone ligado. E agora? Melhorou? Então vamos lá. Para quem chegou agora, obrigada, gente. Então vamos dar continuidade. A gente estava explicando que a disciplina tem 2 semanas, nós vamos estender um pouco mais para 3 semanas, para que vocês possam ter tempo de trabalhar com o projeto de intervenção. Mas a primeira semana, na verdade, a gente já concluiu, né? Teve como objetivo, lógico que a gente pode continuar respondendo questões sobre essa semana no fórum, mas ela teve como objetivo introduzir, e aí é uma introdução mesmo, sem muita profundidade em função do nosso tempo, a pesquisa em educação. Isso é uma coisa. O segundo objetivo da disciplina era dar elementos para que vocês pudessem construir, né, elaborar um projeto de intervenção. Nessa segunda fase que nós entramos, tem surgido muitos problemas. Eu estava falando há pouco que alguns estão entendendo o projeto de intervenção como pesquisação. E nós, eu e a professora Tereza, e a maioria dos autores da área, né, das nossas referências, na verdade, também não consideram que um projeto de intervenção é a mesma coisa que uma pesquisação. Até porque uma pesquisação seria impossível a gente realizar em um ano, mas não só pela questão do tempo, por outras questões, né, maiores do que essa. O que nós estamos propondo mesmo é algo bem pontual. Então, é que vocês. Tá ruim o áudio. Bom, eu não, é uma questão que eu não sei o que está acontecendo. Eu estou sentada no mesmo lugar, mas o projeto de intervenção então, que vocês elaboraram é para uma intervenção muito pontual, inclusive o objeto de intervenção escolhido tem que ser um objeto que permita que vocês realizem. Eu não sei o que está acontecendo. Não tem, não tem nada abafado o som, não. Mas que vocês realizem a intervenção durante o período de estágio e que depois da intervenção vocês façam, né, o relato de experiência. Não sei se todos vocês já leram, nós disponibilizamos no acervo didático da segunda semana 2 artigos que é exatamente o que vocês farão, que são relatos da experiência de intervenção em duas experiências, né? De intervenção em 2 escolas, em 2 instituições diferentes. O estágio realizado no o novo estágio. No primeiro estágio, o que nós tomamos conhecimento é que vocês foram orientadas a observar, já com esse olhar, né, cuidadoso, de tentar identificar problemas que pudessem se transformar
e no objeto de intervenção de vocês durante o estágio 2. E aí, ah, para a realização desse projeto e para facilitar, nós criamos um formulário que nós disponibilizamos no Moodle, e foi chamado, não lembro agora, mas acho que é formulário para o projeto de intervenção. O documento foi disponibilizado em PDF, porque vocês visualizarem sem baixar, mas também foi disponibilizado em Word, para que vocês possam baixar no computador de vocês fazer e usar esse próprio arquivo. Está sendo, Geilza, perdão, está sendo gravada, tá? Essa web aula está sendo gravada e a gente depois disponibiliza, fica tranquilo. Então, agora eu quero a ajuda de Úrica para aumentar aqui o formulário. Eu acho que a gente pode, vocês podem ir lançando questões, dúvidas mais específicas de vocês. Alguns já pensaram no objeto de intervenção, já têm experiência com projeto de intervenção que realizaram antes e querem aproveitar a experiência. Então, todos nós já juntos, né? Mas tem pessoas que têm apenas um tema, tem outras que escolheram o tema, vão trabalhar. Então, a gente pode começar vendo aqui o formulário, e aí vocês vão também as dúvidas de vocês. Pamela, está correto. O projeto de intervenção, ele será implementado durante o estágio do ciclo 3. É isso mesmo, essa está correta. Nós, eu e a professora Tereza, temos um compromisso apenas concluir esse componente curricular com o projeto de intervenção já pronto, elaborado, né? Os projetos de intervenção elaborados. Espera aí, eu vou deixar vocês com Tereza e vou pegar aqui um fone, né, para ver se melhor. Oi, gente. Tereza, qual seria em relação à elaboração do projeto? Boa noite, Jackson. Você está me ouvindo? Estamos providenciando um fone. A gente consegue falar melhor. Moema, Oi. Aconteceu alguma coisa aqui, saiu tudo do ar. Ô, gente. Oi? Como não sei mexer, não sei o que se faz. Saiu e disse que você está sendo removido da sala. Será que me expulsaram? Menino, sumiu assim, apareceu isso. Parece que sua conta precisa ser atualizada. Posso direcionar você para. Vou falar com a Yúrica aqui. Que coisa estranha, na hora que eu estava respondendo a Jackson. Será que o esquema do YouTube é melhor, como a menina estava falando? Viviane? Continua ouvindo a gente? Acho que eu vou. Deixa eu guardar essa comida dele. Espera aí. Apareceu uma tela aqui maluca.
Eu disse, tu tá peixe de que eu vou ficar pra mim e você nem tchum. Voltando, gente. Vou fazer 4 pedaços, 2 pra mim, 2 pra você. Tô ligando aqui só um minuto que eu tô. Tá mano, minha filha, tá louca? Deus apela realmente não. Agora sim, agora melhorou. Melhorou, ótimo. Vixe, do nada assim, fez tchuc, sumiu tudo. Então, pronto. Ainda bem que eu não apertei nada, mas foi Tereza. Nem vou usar, então. Fui lá buscar o microfone e a gente nem cheguei a conectar o computador. Se melhorou, vamos lá. Vá, Tereza. Tereza estava falando aqui quando foi interrompida. Eu queria esclarecer assim, um aspecto da diferença da pesquisação e a intervenção. São aspectos metodológicos, epistemológicos, que precisam ser esclarecidos. A intervenção na pesquisação, ela é um dispositivo para a construção de dados no campo, para obtenção de dados. É um método de coleta de dados, vamos usar essa expressão que eu não gosto muito. E a intervenção, o projeto de intervenção, a intervenção em si, ela é uma ação a ser desenvolvida para a superação de algum problema detectado anteriormente. Então, é isso que vai dar à pesquisação um caráter de método de investigação, porque a ação está comprometida com o processo investigatório. A ação é um dispositivo de construção de dados e ela só tem sentido no processo da investigação. E o projeto de intervenção, ele em si é o propósito. Então, a gente intervém para buscar solucionar alguma questão da realidade social do qual estamos inseridos ou o grupo, né, que vai ser beneficiado com a intervenção está inserida. Agora, isso não significa dizer que a intervenção vai ser feita às cegas, isso também não é correto. Então, para uma intervenção ter sentido, ela precisa, na verdade, ser referenciada, né? Ela precisa ser circunstanciada. Por isso é que nós sugerimos que, antes de planejar a intervenção, é muito interessante conhecer a realidade em que esse projeto de intervenção vai ser executado junto aos indivíduos. É importante buscar informação, né? Se aproximar de uma realidade que muitas vezes nós não temos tanta intimidade, nós não transitamos socialmente nessa realidade. Por isso é que a gente precisa, através de uma problemática que é a descrição crítica de um cenário social do qual queremos intervir, ajuda a delinear esse objeto de intervenção. Isso não significa dizer que, para fazer a intervenção, vai se negligenciar um quadro de referência, por exemplo. Vai se referenciar o diálogo com os autores que estão ali, na verdade, a partir de todo o seu trabalho produzido, elucidando para nós questões referentes a essa realidade. Isso é importante também. E também ter uma compreensão do processo metodológico da intervenção. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho importante, é um trabalho que traz resultados bastante pertinentes para se pensar o mundo que estamos atuando, né? E a diferença também é que, ao gerar a do que foi a experiência, e isso deve ser esclarecido bastante, é que ela também não negligencia a sistematização. Há um engano enorme de achar que, por fazer intervenção, nós não vamos pensar sobre ela criticamente. Então, é importante assegurar a sistematização dessa intervenção, que é uma análise do que foi feito, como foi feito, o que disse os sujeitos envolvidos, né? O que a literatura está nos apontando em relação ao que vivemos. Ou, como diz o professor Jorge Marossa, de como a experiência nos toca e como fomos tocados pela experiência. Essas duas conjugações significa dizer que precisamos primar pelo pensamento crítico, sempre. É isso que vai dar um caráter, né, produtivo aos relatórios das intervenções. Então, isso também é uma maneira que a gente tem
de dizer não a um certo domínio acadêmico de que só o que vale são os artigos científicos, as teses de doutorado e mestrado. Então, eu acho que uma experiência é uma coisa importante, eu acho que viver essa experiência traz um conjunto de significações para o pesquisador e para a comunidade que está sendo acolhida por esse projeto de intervenção. Ok? Então, ela tem também, pelo formulário que nós trabalhamos, vocês vão notar que os elementos que estão na intervenção, eles não estão longe de ser elementos que também aparecem na pesquisação, né? Alguns autores chegam a afirmar mesmo que é a mesma coisa. No entanto, tanto eu como a professora Moema, nós conversamos sobre isso, lemos sobre isso e a gente não concorda que as duas coisas sejam iguais, porque a pesquisação tem uma história, historicamente ela aparece com um propósito extremamente político, né? E depois ela ganha contornos extremamente produtivos na vida acadêmica. Só lembrando novamente, então, a questão pode um trabalho de intervenção virar um TCC? Claro que sim. O TCC nada mais é do que uma atividade acadêmica. Trabalho de conclusão de curso, é uma atividade que exige investigação. Então, não existe um TCC fora da esfera da investigação. Aí você pode conjecturar, mas eu posso fazer um TCC teórico? Sim, mas é pesquisa teórica. Então, não existe um TCC sem investigação científica, tá? Sem processo investigatório. Aí você pode dizer assim, então, uma intervenção não tem investigação científica? Tem, mas não nos moldes clássicos, porque você precisa também tomar posse de uma explicação teórica do que você viveu lá na realidade que você está vivendo. E a única maneira da gente dar essa sistematização, um caráter científico, é dialogando com o quadro de referência, com os conceitos. Se eu vou trabalhar a sexualidade no trabalho de intervenção, eu preciso cientificamente dizer o que é que eu estou entendendo como sexualidade. Como é que eu vou dialogar esse entendimento científico na realidade dada? Entende? Então, e essa esfera e essas relações epistemológicas que reveste o trabalho de intervenção de importância também. Então, a gente precisa também sair quebrando esses tabus de que um projeto de intervenção ele é um primo pobre da pesquisação. Ele é um trabalho importante, um trabalho que envolve sujeitos, um trabalho que tem uma natureza política, porque ele pensa nas minorias sociais, né? Pela via da intervenção que a gente também pode lutar pelas desigualdades. Então, eu penso que a gente pode, sim, fazer um belo trabalho de intervenção e transformar no TCC. E só lembrando, TCC é atividade acadêmica. Agora, como essa atividade desenvolvida vai ser publicada, editada, é que entra os gêneros textuais. Pode ser através de um relatório técnico-científico, pode ser através de uma tese de doutorado, dissertação de mestrado. São textos acadêmicos, não confundir. Um artigo científico, um memorial, não confundir os textos com TCC. TCC é atividade acadêmica. Quando a gente desenvolve, os resultados serão apresentados em algum gênero que vai depender do programa, o que ele vai querer. O memorial é um texto belíssimo. Eu particularmente, sou apaixonada por memórias. Então, o memorial de um trabalho de intervenção, como um trabalho de TCC, é um texto belíssimo, porque ele traz para o presente, numa permanência, aquilo que foi vivido por você e pelas pessoas, de como sua experiência tocou as pessoas, né? E como você também foi tocado por ela. Como diz Magda Soares, só faz memorial quem tem história para contar. Então, o projeto de intervenção é uma história de vida e ela precisa ser contada também de maneira muito crítica e articulada. Tá bom? Não sei se eu me fiz entender. Yurika, por favor, acho que a gente pode dar uma passada pelo formulário. Você pode ampliar aqui para a gente? Aliás, acho que eu mesma consigo, deixa eu ver. Não, está cortando. Está cortando o texto. Pronto, acho que agora já dá para ler. Algumas pessoas já nos colocaram, né, que estão pensando temas. Eu lembro alguns temas aí. Eu me lembro de uma pessoa que
pretendia trabalhar a questão da dissociação entre teoria e prática na educação profissional, né? Esse é um tema, porque assim, o tema por si só, ele não define que tipo de trabalho você vai realizar. Um tema como esse, dissociação entre teoria e prática na educação profissional, pode ser um tema de dissertação, de mestrado, pode ser um tema de tese de doutorado. Agora, o que você vai fazer a partir desse tema, né? Que recorte você vai fazer, o que tipo de trabalho você vai realizar, que vai ter que estar definido, descrito no objeto de intervenção e na metodologia que você vai utilizar. A gente começa, então, o formulário com o tema, né? Então, eu acredito que alguns de vocês já tenham ideia do que querem trabalhar nessa intervenção a partir do que vocês observaram. Há uma outra professora que eu me lembro que está se propondo a criar uma metodologia para ensino de uma disciplina com a qual ela trabalha para alunos surdos. É uma intervenção extremamente relevante, importante, e ela vai dizer, definir, né? O tema para ela está definido, ela vai ter descrever qual é o seu objeto de intervenção, então fazer um recorte desse objeto, depois ela vai ter que definir qual é o objetivo dela com essa intervenção, não só o geral, mas os objetivos específicos, vai ter que traçar. Você pode ir baixando para a gente o formulário, Yuri? Então, ela vai ter que traçar o plano de ação, então definir, né? Fazer um cronograma onde ela vai propor ações, responsabilidades, definir prazos para a realização dessas ações. E aí, ao final, vai ter que se fazer uma avaliação dessa intervenção, se realmente foi possível, né, atingir os objetivos propostos, se não foi, por que não foi, se não se conseguiu atingir todos, por que não foi, mas como Tereza vinha conversando com vocês, quando eu escolho um tema e escolho um objeto, eu tenho que dialogar com referências, né, teóricas. Na problemática, eu já trago algumas referências, porque, assim, a problemática você vai contextualizar o seu problema, porque o tema por si só, deixa eu ver se eu trago um tema. Se eu posso, o tema sexualidade, por exemplo, eu posso trabalhar sexualidade em diferentes contextos. Se eu quero trabalhar a questão da sexualidade na educação infantil, por exemplo, eu estou fazendo uma contextualização do locus onde eu vou trabalhar, que tipo de intervenção eu quero fazer em relação a isso. Isso tem que estar descrito na problemática, né? Então, não é só a questão do tema e do problema, mas eu tenho que definir o meu contexto de trabalho, porque que na justificativa eu tenho que dizer por que eu pretendo implementar esse objeto, né? Ou essa intervenção, por que é importante, ao meu ver, por que é importante esse projeto de intervenção, né? Quais são as razões que justificam a execução desse projeto, não só as razões do ponto de vista prático, mas também científicos, sociais, educacionais. Depende muito de qual seja a sua escolha, né? Fazer um breve diálogo com outros projetos já implementados que tenham trabalhado mais ou menos na mesma direção que o seu, então isso você pode fazer na justificativa, né? Trazer alguns autores, é claro que você não vai aprofundar porque a gente pediu um marco teórico.
Então, um diálogo maior com os autores você vai fazer no marco teórico, que não precisa ser extenso. Para um projeto de intervenção, o marco teórico ele pode ser bastante sucinto, né? Mas, Tereza estava... Diga aí, qual é a pergunta que... Tereza estava me chamando a atenção que tinha uma pergunta de Pamela. Investigar a influência das redes sociais na vida acadêmica dos alunos seria um projeto de intervenção? Está mais para projeto de pesquisa. Mas ela pode propor o uso de uma rede social. O que seria intervenção, Pamela? Seria você usar esse se você quisesse, né? Seria o uso de uma rede social, aí você teria que delimitar, porque redes sociais é muito amplo, mas o uso do Facebook, por exemplo, para a produção de texto na disciplina tal. Então, o tema, como você colocou aqui, seria uma pesquisa muito mais ampla, não seria um objeto de intervenção. Tá claro a diferença? A intervenção só poderá ser conduzida no IFBA ou também em outras instituições. Eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta. Não sei se Úrica sabe, assim, eu penso o que eu, Moema, penso, né? Para aqueles que já são professores, atuam em instituições e querem fazer uma intervenção na sua sala de aula, por exemplo, eu acho que é perfeito, eu não vejo problema algum, desde que seja professor da educação profissional, né? Porque essa licenciatura é em educação profissional. Então, vocês têm que trabalhar na educação profissional. Eu entendo assim, não sei se Úrica poderia responder alguma coisa em relação a essa questão. Então, para mim, para a Tereza, não teria nenhum problema que vocês não trabalhassem especificamente no IFBA, porque vocês podem ser, por exemplo, professores do IFBaiano, vocês podem ser professores de uma escola técnica estadual, né? Enfim, não necessariamente precisa ser IFBA. Mas é preciso que seja o objeto, é preciso que ele seja pensado na educação profissional. Isso é uma exigência, porque o TCC é de um curso de licenciatura em educação profissional. Então, o objeto não pode fugir disso. Aproveitando a pergunta da Pamela, a utilização de um jogo para auxiliar na aprendizagem de um conteúdo poderia ser considerada? Sim, com certeza. Sim. Felipe. Ela pode propor um jogo. Pode. E aí você pode usar um jogo, tanto como pode desenvolver, mas vocês não podem perder de vista também o tempo que vocês têm pela frente, né? Então, vocês precisam pensar um projeto de intervenção mais enxuto. Claro, um projeto de intervenção ele pode, sim, durar 1 ano, por exemplo. A gente não tem esse tempo, infelizmente. Vamos ver se a gente acompanha aqui. Alguém está perguntando, Thaís, se vai ter orientador individual. Pois é, Thaís. Essa licenciatura ela não foi pensada com orientação individual. Normalmente, os TCCs, eles são orientados, né, individualmente pelos próprios professores do curso. Então, a depender da temática, se escolhe, né, quais são os professores que têm mais aproximação com aquela área do conhecimento e aquele objeto, e aí, mas nesse curso ainda não está claro. E aí, isso é uma questão que vocês devem levar para a coordenação do curso, porque ainda não está claro para a gente como é que vai ser feita essa orientação. Não é papel nosso, meu de Tereza, tá? A gente até, eventualmente, a depender do que seja decidido, pode vir a orientar 2 de vocês, 3, sei lá. Mas não é responsabilidade desse componente.
Quem está aqui? Eu estava dizendo, Esse aqui é importante. Aneli, para os docentes em exercício em suas salas de aula, os demais precisam intervir no. Para os docentes em exercício em suas salas de aula, os demais precisam intervir no IFBA? Não, foi isso que eu expliquei, né? Se você já está atuando em sala de aula, você não precisa necessariamente intervir no IFBA, mas tem que ser uma instituição da educação profissional. Se não é uma instituição da educação profissional, aí eu não sei como é que a coordenação vai lidar com isso. Esse não está, a Pâmela não está. A Nelly tá rindo aqui, que ela disse que ela não estava perguntando, é verdade, não tem interrogação não, que ela estava afirmando. É isso, Nelly, obrigada. Pâmela, eu não estou no exercício da docência, a articulação do estágio 2 foi bastante complicada, temo que o mesmo ocorra no estágio 3. A coordenação do curso auxiliará nesse processo? Sim, essa é uma responsabilidade institucional, né? Buscar o campo de estágio para os seus alunos é uma responsabilidade institucional e eu desconheço como foi essa experiência, eu e Tereza desconhecemos como foi a primeira experiência de vocês, mas se houve problema, eu tenho certeza que pelas pessoas que eu conheço que trabalham no curso, o comprometimento, a seriedade, vão tentar minimizar isso agora num outro momento. Não é fácil, né? Buscar sempre campo de estágio não é algo fácil. Em qualquer licenciatura, esse é um nó, mas esse nó precisa ser desatado pela instituição, né? Aí a coisa é realmente institucional, né? As pessoas não respondem pessoalmente por isso, e sim há um compromisso da instituição, da coordenação em fazer essa ponte entre o cursista e as instituições onde o estágio acontecerão. Aqui ele já traz a problemática. Miguel. A intervenção deve buscar sanar um problema identificado na educação, certo? Certo, Miguel. A imposição dos estudantes de escolas particulares e a intimidação dos estudantes cotistas é um problema que verifico na realidade das turmas do ensino médio do IFBA. Poderia ser uma intervenção visando sanar essa dificuldade? Sim, ele poderá fazer. Só gostaria de entender por que o que ele está chamando de imposição. E aqui eu não estou entendendo também. O que você chamou de... e imposição. Aí, Miguel, você teria que... O que você... Deixar mais claro o que você está chamando de imposição, né? Mas você poderia pensar... Agora, assim, o recorte, gente, tem que ser bem específico. A gente não pode tratar das coisas no IFBA. Num projeto como esse de intervenção, você vai trabalhar na sala de aula, na sua sala de aula, né? Dificilmente, com o tempo que nós temos, vocês conseguirão fazer uma intervenção que vai ter a amplitude de uma escola. Então, assim, pensar em intervenções que vocês sejam realmente capazes de implementar em 3 meses no máximo, tá? Isso implica quase que já deixar definido, embora não seja uma condição do projeto de intervenção em si, mas que vocês vão trabalhar no âmbito da sua sala de aula. Porque qualquer intervenção que dependa de outras pessoas ficaria muito difícil de ser realizada nesse prazo que vocês têm. Agora aqui, Anélia, o campo de estágio, a princípio é o polo em que cada cursista está lotado. Ok. Sim, Thaís, o projeto de intervenção
necessariamente vai ser aplicado. Pelo menos o que nós temos hoje definido, sim, né? É que ele vai ser aplicado. Há uma dúvida que aí eu acho que é importante dizer para vocês. Não sei se vocês chegaram a ler uma postagem que eu fiz esclarecendo uma dúvida, não sei se foi de Felipe ou de uma outra pessoa, mas enfim, não importa. Que ele perguntava em relação o que era um termo de compromisso, né, um termo de consentimento livre e esclarecido, o que era o CEP, o CONEP, e se significava a mesma coisa, e nessa resposta eu cheguei a dizer que a resolução sobre pesquisa na área de ciências humanas, ciências sociais, que está lá também no ambiente mudo, ela deixa claro que quando você faz uma intervenção com objetivo apenas educativo, então é uma atividade, por exemplo, você vai fazer uma visita técnica a uma escola e você leva um roteiro de entrevista, porque você vai entrevistar os professores dessa escola em relação a algum aspecto. Quando isso caracteriza exclusivamente uma atividade de ensino, você não precisa submeter isso a nenhum comitê de ética, tá? Agora, essa mesma resolução, ela traz um parágrafo em que afirma que, tratando-se do TCC, é necessário submeter ao comitê de ética da instituição e consequentemente, aí, que tem ligação com o CONEP. Nós estamos tentando ver, e eu digo nós porque a gente acabou se envolvendo com isso, por estar trabalhando com vocês nesse componente curricular, mas essa é uma decisão que vai ter que ser tomada pela coordenação do curso e a coordenadora a coordenadora não, a diretora como é a adjunta de educação à distância, que é responsável por esses cursos da UAB também, enfim, institucionalmente vai ter que se tomar uma decisão. Se o TCC de vocês vai ser o relato dessa experiência, porque não há tempo para submeter esses projetos de intervenção a nenhum comitê de ética. Todos nós sabemos perfeitamente disso. Impossível submeter essa altura do campeonato esses projetos de intervenção a um comitê de ética. Em geral, da nossa experiência, a gente tem visto, inclusive, que nem todas as licenciaturas têm submetido seus trabalhos de conclusão de curso ao comitê de ética. Mas essa é uma questão que não pode ser avaliada por nós, porque numa avaliação de curso, esse é um ponto que pode vir a comprometer um dos aspectos da avaliação para a certificação dessa licenciatura. Então, não é uma decisão nossa. Não sei como que a coordenação do curso vai contornar isso. Teria duas opções. Vocês implementarem o projeto de intervenção e depois fazerem um relato dessa experiência e aí esse relato seria feito nessa forma textual que Tereza mencionou de artigo, né? Então, o TCC, a forma de apresentação, na verdade, do trabalho de conclusão de curso de vocês seria o artigo. Não, estava definido para eles como artigo. Um artigo que é relato de experiência, né? Um relato de experiência em formato de artigo. Que é bom porque vocês podem publicar, né? Se já está em formato de artigo, vocês só adequam lá, dependendo do editorial da revista a qual vocês desejam submeter, e aí, ok.
Mas então, para a gente, quando a gente iniciou a disciplina, estava claro que o projeto de intervenção é o trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, vocês não só iriam fazer, né, elaborar o projeto, implementar, avaliar e escrever sobre essa experiência, tá? E isso seria o TCC. Agora, para contornar essa questão do comitê de ética, me parece que existe uma outra proposta que seria de vocês também fazer o relato de experiência, não do TCC, não do projeto de intervenção, perdão, mas da experiência de vocês enquanto cursistas nessa licenciatura. Porque vocês têm registros, nós estamos sabendo que vocês têm registros feitos, que parece que com imagens, né, vídeos gravados, de todo o percurso de vocês no curso. Então, vocês pegariam esses vídeos e fariam um relato de experiência a partir desses vídeos. Essa é uma questão que está em aberto. Vocês precisam... quem decide isso aí vai ser a coordenação. A gente não tem resposta para isso nesse momento, mas o que a gente pode dizer nesse momento para vocês vocês precisam fazer o projeto de intervenção, elaborar e vão implementar esse projeto. Pamela, é bastante complicado elaborar um projeto de intervenção sem conhecer a turma, os conteúdos que estão sendo abordados, etc. Aí precisaria, Pamela, nesse caso, se você não observou essa turma, você não fez observação de uma turma durante o primeiro estágio? Não ficou claro para mim, porque assim, o que nós entendemos é que o primeiro estágio, o estágio de observação, teria dado a vocês esses elementos para pensar um projeto de intervenção. Se vocês ainda não fizeram esse estágio de observação, não sei se todos os polos já concluíram o estágio de observação, mas se vocês ainda não concluíram essa etapa do estágio, né, aí vocês teriam que fazer uma observação, uma pesquisa exploratória, um levantamento para realmente conhecer essa realidade, porque não dá para propor um projeto de intervenção numa realidade que você desconhece. Isso realmente concordo com você, não é difícil, não, é impossível mesmo. Quem mais? Assim, tem como passar, Parece que tem outras questões que ficaram para cima, estamos voltando aqui. Mais um pouquinho. Felipe, aproveitando a pergunta, não, esse não. Aquele outro que falou sobre a imposição, ele está dizendo que nota na sala de aula. Miguel. Foi? Ele disse o seguinte, Miguel, tá vendo aqui? Aqui, ele respondeu. Mas acho que ele respondeu aonde? Mais para baixo. Mais para baixo, meu Deus, botar assim. Ele disse que os meninos que vêm da escola particular intimidam os cotistas. Aqui. Sim. Tá vendo? Os estudantes provindos de escola pública Pronto, Miguel. Então, esse é um problema que você já identificou e você poderia propor uma intervenção que seria um trabalho com esses intimidadores, digamos assim, né? Para minimizar esse problema. Essa seria a sua intervenção. E seria relevante, é importante. Vamos descendo aqui. Manuela, preocupada com o tempo. E não é docente, como irá aplicar a intervenção? Mas no momento
no segundo estágio, você não é docente, mas no segundo estágio você vai estar sendo protagonista numa sala de aula. Então, no estágio, no segundo estágio, você passa a ser o docente daquela turma, né? Então, é claro que com supervisão, mas você, nesse momento, estaria com o controle da sua sala de aula. Então, você pode, sim, pensar um projeto de intervenção para o momento do estágio. Por isso que a coordenação definiu que a implementação seria durante o estágio, porque senão realmente ficaria impossível para aqueles que não são atuantes ainda, né? Mais alguma coisa? Geilza, estou aqui vendo. Peraí. A utilização de um recurso didático, exemplo de um instrutor. Professor da minha disciplina. Não chame professor de instrutor, Geilza, por favor. Professor nunca é um instrutor. Ele é muito mais do que isso. Venha a sala. Que venha a sala. É que ele é pedagogo? E daí? Você está se referindo ao tutor do curso? Não sei, não está claro. A utilização de recurso didático. Por isso chamei para dar uma aula em minha sala. Ela está gritando, ficou chateada. Ó, caixa alta em chat equivale a grito. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente entende Geilza. A utilização de um recurso didático, a exemplo de um instrutor da minha disciplina, que vem à sala de aula para que eu possa realizar uma avaliação pelo conteúdo apresentado, utilizando as práticas de ensino e aprendizagem, é uma intervenção? Não está claro para mim a questão. Ela está dizendo assim, se ela trouxer essa pessoa, Naina, a utilização de um recurso didático, é exemplo de um instrutor. Ela quer fazer um recurso didático que será apresentado por uma pessoa que é o instrutor na sala de aula dela. Tá vendo? Tranquilo, Geilza. Não precisa pedir desculpa, não. Por isso eu chamei para dar. Ele é pedagogo, por isso que ela chamou. Ela convidou a pessoa para fazer uma atividade. Entendi. Se isso seria... Se pode ser essa experiência. É uma ação... normalmente, um projeto de intervenção, ele não tem uma única ação, né? Porque é muito... Quando a gente pensa assim, que a gente quer minimizar problemas e problemas da ordem... Da educacional, né, problemas de ordem educacional, é muito difícil que você, a não ser que você seja... Os problemas, na verdade, quando você pensa problemas no contexto escolar, é muito difícil que você tenha um problema que seja tão simples a ponto de você poder minimizar ou solucionar com uma única ação. Então, a intervenção que você chamou, né, o convite a um professor, que ele não ficou claro para a gente o que ele iria fazer, mas pode ser uma das ações a depender qual seja o seu tema, do seu, né, o que você está propondo como intervenção, pode ser uma das ações do projeto de intervenção. Isso é elegante, Meu objetivo é motivar os alunos para ter melhores resultados na avaliação. Ok. E aí, esse colega que é pedagogo, então ele é um técnico, né? Porque o pedagogo, ele pode ser professor também, por isso que não ficou claro. Ele é um técnico, que a gente estamos entendendo que ele é um técnico que trabalha provavelmente no departamento, numa coordenação de acompanhamento de alunos, e você convidaria ele para ele fazer uma fala ou trabalhar de alguma maneira. Aí isso tem que ser decidido. Vai ser uma palestra, vai ser uma dinâmica.
como é que isso vai ser realizado, entendeu? Então, isso tudo tem que estar no seu plano de ação. Ou ele pode, você pode trazer outros profissionais, se a instituição tem mais de um, você pensar um plano de intervenção que você convide, se fosse no IFBA, por exemplo, Campo Salvador, a gente tem vários profissionais do departamento do DEPAI, que acompanha alunos, né? Então, você poderia fazer um plano de intervenção que incluiria diferentes momentos e você convidaria diferentes profissionais, pedagogos, técnicos aí, para fazer uma ação que foi definida junto com ele para minimizar um determinado problema, que eu não me lembro agora o que você coloca como problema. O problema seria baixos resultados nas avaliações, né? Mesmo que eles estivessem... Alunos de... Aí já Antônio já é outro. Mas, então, é mais ou menos isso, Geilza, que você pensou? Pode ser, mas assim, tudo isso tem que estar pensado, né? Tem que estar pensado junto, que aí você, com esses profissionais, o que é que eles propõem como ação nesse projeto, vai além da motivação. Talvez seria interessante fazer alguma coisa relacionada a como aproveitar melhor o tempo de estudo, como estudar, né? Alguma coisa assim também, de repente, podia trazer resultados para esse projeto. Eu não lembro exatamente o que você colocou como problema, se é a motivação para o estudo ou é problemas de notas, né? Alunos que estudam e não conseguem tirar boas notas, não ficou muito claro. Mas aí tudo depende de qual é o problema e o que você vai propor para minimizá-lo, tá? Antônio. É bom até sempre colocar minimizar, porque assim, superar você está garantindo que quando você coloca como objetivo superar, você está garantindo que você vai superar. Na hora de fazer sua avaliação, você vai ter que dizer não cumpri meu objetivo. Então é melhor minimizar, porque é difícil você com uma ação, mesmo que sejam várias ações, mas com um projeto que tem limitação de tempo, você realmente superar totalmente o problema. Você vai estar contribuindo, né, para minimizar e depois você pode dar continuidade a outros projetos e a outras ações. Vamos lá voltar aqui com Antônio. Aqui, Antônio. Alunos de origem, escola pública tem mais dificuldade que alunos de escolas particulares. Pesquisar em minha sala a situação desses alunos e elaborar um trabalho para ajudar a desempenho. É um projeto, sim, Antônio, com certeza. Aí como você vai fazer isso? Você pode propor monitoria, né? Você pode propor um curso, quer dizer, você pode fazer um diagnóstico de quais são as maiores dificuldades desses alunos e aí propor ação a partir desse diagnóstico, né? Então, em que é que eles têm mais dificuldades? Em matemática, em português? Não sei se pesquisar em minha sala de aula, se você já atua mesmo nessa instituição, né? Qual seria o campo mesmo de atuação? Se seria, em geral, por exemplo, nós temos no IFBA, né, um curso que ele tenta, antes, os alunos que estão ingressando no primeiro ano, antes de ingressar, eles têm o FIC, que é um curso que tenta minimizar as dificuldades que os alunos de escolas públicas trazem ao chegar ao IFBA, né? Mas é claro que isso é apenas uma ação. Então, se você quer fazer, né, um projeto de intervenção que ajude
esses alunos a superarem, é um projeto bastante relevante e interessante. Agora você tem que delinear melhor como será isso, né? E quais são as ações que você pensou para minimizar esse problema. Então, teria que essa primeira etapa aí de diagnóstico, e aí teria que ver se feito através de questionário, que dispositivo você utilizaria. Tereza quer contribuir com alguma coisa Só uma aqui? sugestão aqui rápida. É interessante que ele busque uma atividade fora do que ele vem fazendo, né? Ele pesquisar também uma atividade que seja uma atividade que viabilize, né? Que possibilite que eles dêem um salto nas dificuldades. Ele pode reavaliar uma atividade que foi feita e reelaborar essa atividade, ou, né, adotar uma atividade diferente que ele ainda não fez, né, para ele poder trabalhar. Não ficou muito claro para mim, não deve ter ficado para eles. Diga melhor, Teca. Não, estou dizendo assim, que nesse caso da atividade, já que ele detectou um problema, ele deve ser o professor da turma, né? Ele buscar uma atividade mais inovadora ou então diferente do que ele vem fazendo. Uhum. Com uma novidade, né? Dele pesquisar em sala de aula, em sala né? de aula, que ele está preocupado com a sala de aula dele. Então, ele é professor, se eu não me engano. Porque ele, atualmente ele já vem fazendo atividades, mas ele sente a dificuldade. Então, seria interessante ele buscar uma atividade que ele ainda não trabalhou na sala de aula dele, né? Uma coisa mais inovadora. Sim. A Tereza está sugerindo que seria, não por um projeto de monitoria ou algo parecido, mas seria pela mudança de metodologias de ensino, tentar trazer algumas metodologias de ensino diferenciadas e didáticas, né? Para superar, ajudá-los a superar. Isso. Aí a gente pensa assim, até se for matemática, não sei qual é a sua disciplina, Antônio, mas assim, se for da área da lógica matemática, né? Às vezes a gente imagina que os adolescentes, eles já chegam não sei qual é, teria que saber qual é controle de processo. Controle de processo. Pronto, porque às vezes os estudantes, eles chegam com lacunas que é de raciocínio lógico matemático mesmo. E aí até pensar em trabalhar alguns conceitos da matemática ou lógicos, a lógica, né, sei lá, de que forma você poderia trabalhar isso, até com um material mais concreto, né? Porque a gente sabe que jogos, porque a matemática, durante a infância, ela precisa ter trabalhado a partir da experiência concreta. E se ficou lacuna nessa fase do desenvolvimento, você precisa resgatar isso, né? Se você propõe algo muito abstrato, para esses alunos fica muito difícil. Talvez voltar um pouco, né, a estratégias que deveriam ter sido utilizadas durante o ensino fundamental. Não sei se no curso superior, não sei se é superior ou é técnico, você não deixou muito claro aqui. Mas, assim, às vezes até no superior a gente sente isso, técnico. Pronto, então voltar, talvez a utilizar estratégias, pensar em usar estratégias, né, e metodologias de ensino que deveriam ter sido usadas no ensino fundamental e que não foram, né, utilizadas e que deixaram esses alunos impediram, digamos assim, ou não favoreceram a construção de uma estrutura cognitiva que permita a eles, nesse momento, trabalhar de forma mais abstrata, né? Então, talvez recuar um pouco em relação a isso. Jogos de matemática, excelente. Ele falou em matemática, né? Jogos, a dificuldade em matemática. E tem muito também, não sei se você já usa, Antônio, mas tem muito objeto de aprendizagem hoje produzido para trabalhar matemática. Tem o próprio repositório da CAPES, da UAB,
todos nós trabalhamos na Universidade Aberta do Brasil, qualquer material que seja produzido, a gente já assina de antemão um compromisso, um termo de uso desse material. Então, ele é depois disponibilizado no repositório da CAPES. Esqueci o nome agora. Não sei se a Úrica lembra. E aí você pode usar esses objetos de aprendizagem, ver o que tem, fazer uma pesquisa do que existe lá, que você poderia usar nessa sua intervenção para alcançar os seus objetivos. Roberta, não atuo como docente, penso em propor como intervenção um projeto de oficinas, desenvolvimento de hábitos de estudos que já busco desenvolver pontualmente e acho que poderia ser resgatado como uma forma de intervenção. Sim, Pode, Roberta, sim, com muito certeza. bom, por sinal. Deve ser desenvolvido na mesma turma em que realizamos o estágio? Sim, deve ser desenvolvido na mesma turma, porque vocês não terão outra oportunidade, né? Pode ser ampliado para outras turmas, sim, mas seria interessante, como se essa primeira intervenção fosse funcionar como um plano piloto aí para você. Então, se você se limitar inicialmente a essa turma, né, depois você vai fazer uma avaliação dessa intervenção, você pode, inclusive, promover algumas mudanças a partir dos seus indicadores finais, se você alcançou os objetivos, quais você acha que não conseguiu alcançar totalmente e tal. A partir dessa avaliação, você pode propor mudanças e aí ampliar isso para outras turmas. Seria bem interessante. Lorena, estou preocupada, pois o estágio 2 já foi concluído há um tempo. O 2... agora... Desta forma, como posso propor um projeto de intervenção se não estou mais presente na turma? E Úrica, nos salve aí. Pergunta difícil, não respondemos. Eu não sei dizer. Para mim, todos vocês ainda iriam para o estágio 2. São 2 estágios que estão previstos no plano de curso de vocês? Ou tem um terceiro estágio? Tenho 3. Estágio 3. Ah, tem o 3. É o 3, Então, Lorena, você concluiu. Menos mal, fomos salvos. Você concluiu o estágio 2 há algum tempo, mas você tem registros desse estágio, né? Então, não sei se vocês fizeram um relatório de estágio, se vocês gravaram vídeo sobre isso, enfim, mas você tem algum registro disso. E tem também a sua memória, você pode resgatar as suas memórias desse momento e ver de tudo que você observou lá, quais seriam os problemas que você consideraria que merecessem uma intervenção, né? E desse, selecionar aquele com o qual você vai realmente trabalhar. Claro. Passando a bola para a Tereza aqui. Vou beber uma aguinha. Estão ouvindo agora até o barulho das panelas, me disseram, do jantar. Ô, turma, nós estamos aqui, né? Lorena, sobre essa ideia sua, essa preocupação, por exemplo, do estágio 2, que você já não está vendo mais a turma, eu acho que isso não constituiria um impedimento para você, porque você podia retomar com a turma novamente ou seguir para o estágio 3. É do estágio 3 que vocês finalizam, né? A intervenção, se eu não me engano. Não é isso mesmo? É no estágio 3, né? Deixa eu ver quem aqui é. Ah, tá. Deixa eu ver o que mais. Porque esse negócio de mãe aqui não tem. Roberto, não atuo como docente no momento, penso em propor como intervenção um projeto de oficinas de desenvolvimento de hábitos de estudo, que já busco desenvolver. Pontualmente, acho que poderia ser resgatado como uma forma de intervenção.
deve ser desenvolvido na mesma turma que realizamos estágio? Como pode ser ampliado para outras turmas? Qual é o prazo? Né? Na minha opinião, independente de você ter resolvido, já ter encerrado a outra turma, eu acho que pode ter um retorno. Inclusive, essa intervenção sua, Roberta, é uma intervenção extremamente importante, porque o hábito de estudo, a maneira como se estuda, é uma conquista para algumas habilidades que nos coloca em pé de igualdade com os acessos aos bens simbólicos, coisa difícil, né, se a gente for considerar o contexto das escolas públicas. Então, eu vejo o seu trabalho de uma importância muito grande e pensar como é que você pode, né, tentar fazer isso ou na turma que você já teve contato. Se ficar difícil para você retornar essa turma que você já participou, eu penso que você pode, então, ver uma outra turma. A minha sugestão é ficar ligada na viabilidade, né, tomando como preocupação a questão do tempo. O tempo que você vai ter para planejar isso na segunda turma e o tempo de execução do estágio. Então, as ações têm que ser compreendidas na temporalidade, porque isso pode viabilizar o trabalho também. Ok? Aqui a Lorena está preocupada com o estágio, que já foi concluído há um tempo e depois disso não tive mais contato com a turma do professor. Foi essa que você viu, mãe? Mas tem mais coisas. Aqui é o tutor de Brumado Rocha. Kelly Rocha. Né? A gente está lendo aqui a questão que Kelly levanta. Né? Se o problema for com a escrita, como na disciplina de redação técnica, propor um cine-debate seria uma boa ideia? Seria proposto à turma assistir um filme previamente selecionado, onde se realiza um debate e depois eles façam resenha sobre o filme. Eu acho a ideia genial com filmes, porque o texto fílmico ele proporciona uma série de possibilidades, não só para a escrita, mas como também para que os estudantes assumam a autoria da sua própria narrativa. Isso o texto fílmico é muito, muito interessante. Eu só te peço para você ter cuidado com as resenhas. Eu acho que o filme pode ser utilizado não só para entendimento de contextos, né, sociais diversos, mas como também mediador da escrita. Nesse caso, não precisa ser necessariamente uma resenha, mas um filme em que eu possa, por exemplo, o aluno eu possa, por exemplo, a partir dele pensar nas minhas experiências, pensar na minha história de vida. Um filme que me estimule a pensar no meu memorial, né, como ser humano, porque o memorial não é só de uma atividade, o memorial pode ser um memorial de sua vida, né? Por exemplo, itinerância pelas escolas, né, é um memorial educativo. Então, ou então um filme que discuta as diferenças sociais. Então, como é que cada um se vê nesse filme, né? Então, é bom pensar nesse link entre o filme como possibilidade de um devaneio, de um pensamento, e a relação dele com a minha vida, como diz Paulo Freire, né? Todo texto, e o filme é um texto fílmico, todo texto, para ser lido, precisa, antes de qualquer coisa, que eu o reconheça no meu contexto de vida. Então, baseado nesse pensamento freiriano, você pode sim produzir uma escrita muito bacana a partir da narrativa fílmica. Poderia se fazer, depois de assistir o filme, uma roda de conversa, por exemplo. E depois dessa roda de conversa, a partir do entendimento do filme, cada aluno escreveria sobre essa experiência. Aí você fugiria um pouco da resenha, que, como nós sabemos, né, é meio complicada a resenha. Ok? Quer ver aqui? Estão pedindo para mostrar a gente. Vamos mostrar. E eu não me maquiei, gente. Aí... Vocês querem ver a gente depois do cansaço? Estamos aqui em casa de short. Eu, né? De short. Enfim, mas não vou mostrar as pernas, não. Vou mostrar só o rosto. Deixa eu ver se eu consigo ligar.
Ô, gente, tá dizendo que não encontrou a webcam. Acho que não tem essa. Deixa eu ver. Essa coisa da câmera? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Não desmaiem. Dá uma ajeitadinha também na cara. Ah, não quer abrir, não. Problemas técnicos aqui, gente. É melhor você esquecer essa parte, viu? Vamos voltar. Não consegui ligar, não. Da próxima vez. Celso, não consegui, eu tô clicando aqui, mas eu gostei da ideia da roda de conversa. É uma possibilidade maravilhosa de fazer roda de conversa, fazer resenha. Porque os alunos aí perdem, eles vão ter uma tendênciazinha. Mas a ideia de Kelly Rocha é ótima. parece que vai, vamos ver. Não. Infelizmente, vocês vão ter que aguardar. Lorena acha a proposta de intervenção fantástica, mas quando conhecemos direitinho a turma, além de termos um tempo justo para a elaboração e execução do mesmo, fico insegura com a realização dessa demanda. É isso, a preocupação com o tempo, Lorena, não é fantasiosa não, porque de fato o tempo está curto, né? Por isso, assim, tentem fazer coisas que vocês consideram importantes, mas sem perder de vista que vocês têm aí 2, no máximo 3 meses para concluir isso, né? Mas, assim, existem ações mais simples que podem trazer resultados positivos, porque a gente está pensando numa intervenção, mas assim, na verdade, o exercício da docência, ele nos leva, prática de intervenções, né, cotidianamente. Então, a gente não pode pensar esse como um único projeto de intervenção que vocês farão, mas é uma experiência que depois vocês podem utilizar no momento em que estiverem assumindo a sua própria sala de aula, ou aqueles que já assumem, podem continuar fazendo disso uma experiência presente, né? Experiências presentes no cotidiano mesmo de sala de aula. Deixa eu voltar aqui para Kelly Rocha. Fala com ele. Kelly Rocha, só lembrando aqui para você, a roda de conversa é uma excelente atividade. Eu trabalho muito com roda de conversa e obtenho bons resultados. Eu estava aqui comentando com o Moema que eu acho a roda de conversa muito mais proveitosa do que a resenha. Que a roda de conversa você vai estar participando também, né? Você vai criar uma intimidade, um vínculo com eles. E isso é muito positivo para superar as dificuldades também, ok? Vou querer ver esse trabalho em breve, Roberto. Tchau. E aí, gente, podemos encerrar? Sim, Helenito. O dia 23, vocês têm o tempo limite para postagem do projeto de intervenção, tá?
a gente deu duas datas. Uma primeira que, se eu não me engano, é dia 9 de setembro, 8 de setembro, e depois o dia 23 é a data final, e aí a gente pede realmente que vocês estejam atentos a isso, porque assim, eu e Tereza temos outros compromissos institucionais, com projeto de pesquisa, com sala de aula, coordenação de departamento, enfim, temos muitos outros compromissos. E aí não dá para a gente ficar indefinidamente recebendo projetos para avaliar. E, para além disso, mais importante de tudo é que vocês precisam concluir para começar a implementar, né? Como é que vocês vão implementar algo que não está pronto? Quer dizer, pronto porque tem que estar elaborado. Se vocês acharem que no meio do caminho precisa até mudar alguma coisa, isso vocês teriam que depois justificar lá no relato que farão. Mas, enfim, dia 23 de setembro é data final e depois disso a gente só receberá os trabalhos, né, os projetos de intervenção daquelas pessoas que tiveram uma justificativa realmente... A Antônia está perguntando aqui. Dia 9 eu envio para vocês avaliarem e darem um feedback. Sim, a gente vai... Na avaliação, a gente também não tem o tempo que nós gostaríamos para fazer uma primeira avaliação, devolver com anotações para vocês e vocês refazerem e nos enviarem. Não vai ser possível isso. É uma forma muito interessante de trabalho, a gente gosta de trabalhar dessa maneira, porque o objetivo não é atribuir nota, isso é o menos importante, né? Mas a gente não vai ter tempo para fazer essa avaliação detalhada de cada projeto, marcando, mas a gente vai fazer, além de atribuir notas, nós vamos fazer uma pequena avaliação qualitativa lá no próprio Moodle e vocês terão acesso a esse feedback, né, qualitativo, para vocês poderem melhorar aquilo que nós acharmos que ainda precisa ajustar. Antes de implementá-los. Tirar essa dúvida que é importante. Isso, Helenito. Foi a Roberta? Roberta. Primeiro, vocês vão fazer o projeto, elaborar o projeto. Então, entregam, no máximo, volto a dizer, no dia 23 de setembro. Portanto, vocês têm aí 20 ou 32 dias para concluir a elaboração. Quem conseguir antes, ótimo. Manda para a gente vai continuar, né? Já vai começar a ler, avaliar, dar feedback. Mas o prazo finalíssimo é dia 23 de setembro. E aí, na experiência do estágio 3, vocês vão implementar esses projetos, vão fazer a avaliação e depois escrever sobre a experiência. Não vai ser um relatório, como relatório de estágio, muito técnico, não, mas é um relato de experiência, tá? E isso seria o TCC, a gente já falou sobre isso, não sabemos. Inicialmente, essa era a proposta, de que vocês concluíssem, na verdade, esse artigo, relato de experiência, né? Seria... a forma de apresentação do TCC de vocês, tá? Agora, por questões aí relacionadas à submissão ao Comitê de Ética, a gente não sabe se o relato de experiência vai ser sobre o projeto implementado ou se vai ser sobre a experiência de vocês enquanto cursistas do curso. O melhor, claro que para a gente, seria que fosse, se não fosse aí essas questões mais burocráticas. Aí eu vou dar minha opinião pessoal, viu, gente? Eu própria não submeti a minha tese de doutorado ao Comitê de Ética, por uma série de questões que existem aí. Esses comitês de ética, eles, em geral, são formados por pessoas da área de saúde. Então, eles são muito rígidos e eles não consideram, é claro que a gente tem que preservar a integridade
das pessoas com as quais a gente trabalha, sem dúvida, mas os comitês de ética, eles têm um viés que vem muito forte da área de saúde, e aí, às vezes, eles emperram pesquisas, né, por questões... Tereza tem um exemplo aqui. Tereza, eu vou pedir a ela que relate para vocês. E em função disso, na época, a Faculdade de Educação da UFBA, onde eu fiz o meu doutorado, não exigia, meu orientador não exigiu que eu submetesse. Eu tinha pressa, porque eu ia fazer um doutorado sanduíche na Espanha, e aí eu assumi o risco de não submeter. No caso de vocês é diferente, porque vocês não podem decidir. Quem tem que decidir é a coordenação do curso, porque existe aí uma questão que é a avaliação da licenciatura, que está em jogo, né? Então, vocês vão ter que aguardar aí uma decisão realmente da coordenação. Mas Tereza vai fazer um pequeno relato aí que ela está vivenciando nesse momento em relação ao Comitê de Ética. Ah, tá, gente. É muito complicado essa questão do Comitê de Ética, porque há uma reivindicação já no ar de que é preciso um comitê de ética relativo ao campo das ciências humanas, porque o comitê de ética é ditado pelas ciências duras chamadas, né? As ciências exatas. Por exemplo, eu tenho uma irmã que está fazendo um projeto experimental longitudinal, portanto, de longo tempo, há 3 anos, e a pesquisa vem sendo desenvolvida. Como foi agora, o comitê de ética não está aceitando o formato do projeto. E o projeto é um projeto da área de saúde, envolve coleta de sangue e tudo mais. Então, está um desespero muito grande, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu espero que vocês tenham sorte. Ok, gente, chega, né? Eu tenho que ir embora. Tereza ainda vai para casa. Não, no caso de vocês, não. Está longe de ser longitudinal. É transversal, é aqui agora, não foi. Sim. Estudos longitudinais, normalmente eles fazem acompanhamento durante 3, 4, até 20 anos, alguns deles 15 anos, né? Mas no caso de vocês, o projeto de intervenção ele é bem um prazo bem curtinho. Temporal, né? É transversal, porque está no tempo. Um corte no tempo. Aí, Roberta diz, nem corte transversal, porque de certa forma vamos acompanhar por um tempo, não será um recorte de um momento só. Não. Ele vai acompanhar por um tempo? Não, é executar, avaliar e não vai acompanhar, né? Vai. Quem vai estar em sala de aula até poderia acompanhar, mas tem estudo longitudinal em educação também. Existe estudo longitudinal em educação. Mas aí você tem que ter a condição de acompanhar durante um tempo maior, prolongado. Boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês. Vão descansar, que amanhã é um novo dia, cheio de trabalho. Gente, boa noite, um prazer falar com vocês. Espero que a gente continue nesse trabalho tão instigante que são os trabalhos relativos à produção de conhecimento. E espero poder estar contribuindo com vocês e aprendendo também com vocês. Um grande abraço, boa noite. Yurika, querida, obrigada mais uma vez pelo seu apoio e continuamos aqui. Vamos conversando. Beijos. Pronto. E aí?